Salve galera, aqui é o Messias Henrique. Estou fazendo esse mini tutorial para ajudar o pessoal que está com dificuldade para instalar os componentes ACBR, principalmente a CBR Nota Fiscal Eletrônica. O pessoal do grupo Lazarus BR está pedindo auxílio aí, e também para quem mais interessar nessa empreitada aí. Vamos lá, vou procurar ser bem objetivo aqui. Em primeiro lugar, eu gostaria de mostrar aqui que eu estou usando uma máquina virtual aqui com uma versão 64 bits do Ubuntu 16.04. Acredito que qualquer outra distribuição Linux baseada em Debian vai ser praticamente a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, e outras versões Linux baseadas em outros tipos de administração de pacotes devem mudar alguma coisinha básica, mas o princípio é praticamente o mesmo. Então vamos lá, o que a gente precisa? Primeira coisa, a gente vai precisar de algumas ferramentas que são úteis aqui. Acredito que eu até já tenho elas instaladas nessa máquina virtual aqui, mas se você não tiver, você vai precisar instalar, que é o apt-get install. É o comando que eu vou usar para instalar a maioria das ferramentas e bibliotecas que a gente vai utilizar aqui. E duas ferramentas que serão importantes para baixar os componentes, inclusive, são a Subversion, que é para a gente trabalhar com repositórios SVN, e o Git Core, trabalhar com Git. Acredito que eu já tenho elas instaladas aqui, está dizendo que eu já tenho as versões mais novas instaladas, então isso não muda nada no meu ambiente aqui, mas você, se não tiver, precisa instalar elas. A segunda coisa são as bibliotecas, e essas são fundamentais, você precisa instalar elas. Eu vou escrever na sequência que eu acredito que é a sequência que tem funcionado para mim, que vai ser a mais fácil de você lidar aí. Primeiro, eu preciso de basicamente 4 bibliotecas para utilizar os componentes da CBR lá, o de nota fiscal eletrônica e outros mais. Quais são elas? É a XML2, no entanto essa já vem instalada em praticamente toda a distribuição Linux que eu conheço, por padrão já traz ela instalada, então essa você não precisa se preocupar. A próxima, essa sim a gente tem que instalar ela, é a lib xslt1dev aqui, por exemplo. E essa aqui, ela já traz tudo que é necessário sobre a XSLT, que o CBR usa lá para fazer indentação de XML e outras coisas, e ela é um pré-requisito para instalar os componentes lá. A outra biblioteca que vai ser útil para a gente também é a libltdl, vou colocar também no formato dev de desenvolvimento, que ela instala tudo que é necessário junto. Uma outra biblioteca de criptografia que seria importante, se você não tiver, talvez ela já está instalada aí, é a OpenSSL aqui. Se você tiver essas bibliotecas, nada vai ser feito, se você não tiver, elas serão instaladas aqui. Até aqui a gente está usando o apt-get install porque é bem prático. A partir daqui, para a gente instalar a última e a mais importante dessas bibliotecas, pelo menos é a que a gente tem mais dificuldade na hora de instalar os componentes, é a XMLSec. Essa você pode até encontrar ela aqui pelo apt-get install também. XMLSec, ela está aqui, só que se você utilizar essa aqui do repositório do Ubuntu, você vai ter problemas futuros depois e não vai conseguir rodar os componentes. Então nesse caso eu recomendo que você agora pare por aqui e vamos fazer o download dos fontes da biblioteca lá do site oficial, e a partir daí a gente vai continuar com a instalação aqui pelo terminal. Inclusive eu vou fechar o terminal, a gente abre depois direto da pasta. A gente precisa ir para o site do Alexei, que é o desenvolvedor dela, e alexei.com, xmlsec, você vai direto aqui para o site da biblioteca. Aqui ele diz que ela trabalha junto com a XML2, com a XSLT também, e com a biblioteca de criptografia OpenSSL. Tudo isso a gente já tem. A gente pode vir aqui no download. A versão mais nova aqui é 1.2.23. Eu vou fazer o download dos fontes dela aqui. Eles foram baixados, provavelmente estão aqui em downloads. Isso, eu já vou inclusive extrair eles aqui. E vou entrar dentro dessa pasta direto aqui pelo terminal. Abrir um terminal. Pronto. O que eu preciso agora? Eu preciso configurar, ver se está tudo ok no meu ambiente.
E para isso eu vou usar o seguinte comando, ponto para executar alguma coisa, barra, configure, e se eu rodar esse comando assim, simplesmente assim, ele já vai fazer a configuração, tudo, e vai instalar a biblioteca. No entanto, ela vai para um local que eu acho que não é um local muito bom, fica meio desorganizado. Ela vai para o /usr local. Aí aqui ele já distribui arquivos dentro de lib, dentro de include, então acredito que não é o melhor local para a gente instalar. Eu gostaria que ela fosse instalada direto no usr aqui, que seria dentro de lib, include, direto dentro da pasta do usr. Então a gente pode passar isso aqui como parâmetro aqui, colocar prefix igual /usr, pronto. Ele vai jogar tudo dentro dessa pasta, dentro da lib, do include, todas as outras pastas onde a biblioteca distribui os arquivos. Se eu der enter aqui agora, ele vai rodar esse comando, vai checar o meu ambiente, ver se está faltando alguma coisa, está dando tudo yes ali para aquilo que é importante, sinal está tudo ok. Pronto, rodou tudo, parece que está tudo bem, não deu nenhum erro aqui no final, você pode observar. Então você pode rodar um comando make. Não é necessário fazer isso como superusuário também não, basta um make aqui e ele vai fazer toda a criação a compilação dos arquivos que a gente baixou. Isso pode demorar um pouquinho, lembrando que eu estou usando uma máquina virtual aqui, então processamento não é a mesma coisa. Mas leva um tempinho mesmo numa máquina física normal mesmo. Pronto, rodou o make. Agora eu preciso fazer um make install. Para isso eu preciso de superusuário. Então o superusuário faz make install. Pode colocar, se você quiser, aqui um install strip. Só que eu acho que é melhor colocar um install. Ele não está completando porque eu coloquei o make com as letras trocadas ali. Agora sim, make install. E se eu colocar strip aqui, ele vai fazer uma instalação bem reduzida da biblioteca. Eu vou deixar o install completo mesmo. Ele vai pedir a senha. Pronto, fez o make install. Para a gente ter certeza que está tudo ok, eu vou antes mandar o sudo fazer um config aqui, e eu vou usar uma ferramenta aqui, isso é só é opcional, não é necessário, mas para a gente ter certeza que a versão está instalada, a versão que a gente quer mesmo. Então pkgconfig, eu vou colocar o nome da biblioteca, que é xmlsec1, xmlsec1, aliás, só isso mesmo, e vou passar aqui a mod version para ver aqui. Ótimo, ele instalou a versão 1.2.3 e é exatamente essa versão que a gente fez o download aqui, tudo ok. Ótimo. Um último detalhe, eu posso até prosseguir agora com a instalação dos componentes, baixar os componentes e instalar, mas eu vou ter um probleminha no futuro, porque se for dentro da pasta aqui onde a biblioteca do arquivo .so está instalada, inclusive fazer um ls para listar aqui, mas vai listar muita coisa. Então o ideal aqui é eu passar alguns parâmetros filtrando aqui, vou usar o grep e coloco o xmls, ele já vai filtrar aqui por esse termo. Lá achou tudo que foi instalado aqui do xmlsec aqui. E se a gente observar bem, tudo aqui termina com sec1, 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 sec1. Os componentes lá do ACBR, eles fazem a busca dessa biblioteca pelo xmlsec e não tem esse 1. Então você pode alterar isso lá nos arquivos do ACBR ou simplesmente fazer uma coisa mais fácil, que eu acredito que facilita bastante e não atrapalha outras bibliotecas que procuram pelo sec. Aqui é você criar um link simbólico. Você vem aqui e faz prestígio superusuário, tudo dentro de uma pasta do sistema, ln para linkar alguma coisa, um parâmetro S como link simbólico. Eu vou colocar o caminho completo, que é usr libxmlsec.so. Estou fazendo um link para essa biblioteca aqui e vou passar aqui como link, como atalho para ele, o libxmlsec.so,
Observa que eu só modifiquei, que eu não estou colocando esse 1 aqui, ó, porque é assim que a CBR chama, desse jeitinho. Pronto. Se eu mandar procurar de novo as bibliotecas, eu vou encontrar essa aqui agora também. Ela é um link, eu posso observar melhor aqui, com o parâmetro L aqui, ele vai listar para mim aqui todas elas. De novo, eu estou mostrando aqui que essa libxmlsec.so aponta, ou seja, ela é um link para xmlsec.so. Ótimo. Isso aqui é uma forma de você evitar problemas no futuro, então agora está muito mais simples, a gente já pode passar para a instalação dos componentes. Eu vou aproveitar e entrar dentro de uma pasta que eu criei aqui, para colocar os meus componentes. Por enquanto ela está vazia, e a gente vai fazer o download da CBR, e logo em seguida a gente vai fazer o download também do Forts Report, que também é necessário para instalar os componentes de DANF do Nota Fiscal Eletrônica. Então eu vou vir aqui agora em projeto acbr.com.br, tem algum lugar aqui como usar, bem no menu inicial, ele diz que a gente precisa utilizar o SVN, por isso a gente baixou lá o Subversion, que para Linux é uma forma excelente de lidar com SVN. E eu vou precisar desse endereço aqui, que é onde está o repositório. Então eu vou copiar ele aqui, vou vir direto aqui na minha pastinha de componentes agora, e vou fazer SVN checkout, posso abreviar com CO checkout, passa aquele endereço, basta eu colar aqui. Para quem não souber como colar no terminal, você segura Ctrl Shift ao mesmo tempo e aperta V, ele já cola aqui. Para não ficar como o nome Trunk2, eu vou colocar CBR aqui, opcional isso, e ele cria a pasta com todos os arquivos que serão baixados, nomeada de ACBR. Então é só fazer isso aqui e aguardar. Isso pode demorar um pouco, porque ele vai baixar todos os componentes, todos os arquivos do projeto ACBR lá, que está no Trunk2. Isso demora um pouquinho. Além do ACBR que eu estou baixando aqui agora, eu vou precisar também do Forts Report. Então eu vou poupar um pouquinho de tempo aqui, enquanto ele baixa esses componentes, e vamos vir aqui procurar por Forts Report CE de Comunidade Edition, que é uma edição que o próprio pessoal lá do projeto CBR tem colaborado também. E vou fazer o clone dele aqui, eu estou copiando a URL aqui também. E eu vou esperar fazer o download do CBR todo aqui, não deve demorar muito mais. E a gente pode fazer o clone dele aqui, porque a gente vai precisar também do Forts Report. Enquanto isso, um outro detalhe é que a gente vai ter algumas dificuldades com o Forts Report no Linux 64 bits. Esses problemas já estão colocados aqui. Eu não entendi porque que até agora isso não aproveitaram algumas dicas que foram dadas aqui. Por exemplo, essa exceção ao exibir o preview. Isso é um erro que realmente acontece para quem usa Linux 64 bits. Só que acredito que é o Dário, usuário, que já colocou a sugestão aqui, que seriam os erros encontrados na linha 597.610 desse arquivo aqui. Eu fiz a correção que ele propôs aqui, realmente isso funciona, mas isso ainda não foi aplicado aqui no Forts Report. Além desse, também tem um outro aqui, que é esse outro erro aqui, que ele também fala, Lazarus em Linux 64 bits, e ele já dá a sugestão aqui também. Isso depois você pode, com mais calma, fazer essas correções para que você não tenha esses problemas ao exibir o preview do Forts Report. Ainda continua baixando aqui os documentos do ACBR. Pronto, está gerado ali a revisão 13035 que eu estou utilizando aqui, se você quiser saber. E eu vou listar aqui, tem o CBR lá. Agora a gente vai fazer o git clone e vou passar de novo aquela, colando aqui agora o endereço do Forts Report, e eu vou deixar apenas Forts Report -ce mesmo como o nome da pasta. Então basta dar um enter aqui, ele já vai fazer o clone lá do repositório do GitHub. Pronto, isso é suficiente. A gente tem basicamente os dois componentes que a gente vai precisar aqui.
o Forts Report e também o CBR. Eu vou começar instalando o Forts Report porque ele vai ser importante para depois eu conseguir instalar todos os componentes do CBR. Então eu vou nesse momento aqui abrir o meu Lazarus. Eu estou usando aqui a versão 1.6.2 do Lazarus e do FreePascal eu estou usando 3.0.2. São versões bastante estáveis e eu estou conseguindo trabalhar sem maiores problemas com ela aqui no Linux. Então fica aí a sugestão, se quiserem uma versão que está funcionando bem, essa versão talvez seja candidata. Eu vou vir aqui agora nos pacotes, abrir o pacote, componentes, Forts Report, os pacotes, tem esse pacote aqui só, você abre ele e pede para instalar, é apenas isso. Ok, ele vai perguntar se eu quero fazer o rebuild do Lazarus agora. Eu sempre digo não, porque eu prefiro fazer por aqui, porque acredito que acontece o relançamento da IDE com mais facilidade, evita alguns problemas. Eu pude observar que quando você manda fazer direto a instalação do componente, você pode ter algum probleminha ao recriar o Lazarus. E aqui recriou normalmente, você pode ver que a gente tem o Forts aqui agora. Beleza. Agora vamos direto para os componentes do CBR. Eu sugiro que você, se quiser agora anotar essa sequência, porque é uma sequência bem longa de componentes. Eu entrei aqui em CBR, pacotes, depois Lazarus e agora vem um monte de pacote. Você não precisa instalar todos eles, mas precisa instalar numa sequência correta, que é o mínimo necessário para o que a gente precisa. Então a gente vai começar com o Synapse. E a gente basta abrir esse componente, não precisa instalar nem nada. Eu vou fazer isso com a maioria dos componentes, porque quando eu abrir um componente que precisa desses outros que eu já abri antes, ele instala todos eles como dependência. Então depois do Synapse a gente vem para o CBR comum. Só abrir também, não mandei instalar. Depois eu vou vir para o Diversos. Abro também, não é necessário instalar tudo que está ali. E ele já está entendendo os caminhos e reconhecendo onde ele vai buscar as dependências. Depois eu acho que a gente pode ir direto no TCP. TCP, ótimo, não precisa compilar, não precisa mais nada. Basta abrir esses pacotes. Eu vou precisar também do PCN e do OpenSSL. Eu não me lembro a sequência, eu vou abrir aqui, se um precisar do outro eu vou ficar sabendo. Então aqui está tranquilo. E preciso também do projeto Cooperar Nota Fiscal, que está aqui. Ótimo. Esse que eu vou instalar agora, ele não é uma dependência para os pacotes que eu preciso, mas eu preciso dele para abrir o demo. Então eu vou instalar aqui o serial. Inclusive esse como independência, eu vou colocar aqui desejo instalação dele. Olha que ele já diz que ele possui dependências de outros pacotes, que são diversos, que a gente abriu aqui, ele reconheceu todos. Eu vou dar um OK para que eles sejam instalados como dependência e não vou fazer o rebuild do Lazarus aqui, não vou fazer isso, posso inclusive seguir com a instalação dos componentes. Depois do serial, eu acredito que a gente já pode passar agora para os documentos fiscais eletrônicos, que é o que importa para a gente. Então vem aqui nesse comum, documento fiscal eletrônico comum. Basta abrir de novo, não precisa instalar ele é dependência para pacotes futuros. Venho aqui agora nele mesmo, mas dentro de nota fiscal eletrônica, instalo nota fiscal eletrônica, é o principal componente que a gente vai precisar aqui. Esse eu vou instalar ele também. Ele já pediu algumas outras dependências, além das que já estão programadas para serem instaladas. Também não vou fazer o rebuild, porque eu vou aproveitar e vou instalar também os componentes de DANF. Então, DANF aqui, nota fiscal eletrônica, dentro do Forts, ainda não tem aqui um componente do Last Report. É talvez uma expectativa da gente criar alguma coisa nesse sentido, mas eu até gostaria de ter feito alguma coisa, mas ainda não tive tempo. Então a gente está usando o Forts aqui ainda. Então vem aqui no Forts, tem tudo que eu preciso aqui, o Forts Report como dependência que a gente já instalou. Também vou instalar esse componente.
está perguntando se eu quero fazer o rebuild. Poderia fazer agora, mas eu não vou fazer por aqui. Eu vou fazer aqui em Tools, ferramenta, fazer o build do Lazarus. Se tudo der certo, há uma grande probabilidade dele fazer toda a compilação aqui, recriar o Lazarus e abrir corretamente. Está linkando o Lazarus aqui. Pronto, abriu. E a gente tem tudo instalado aqui, a CBR diversos e a CBR serial, os componentes para comunicação por TCP e nota fiscal eletrônica, os dois principais que a gente precisa. O nota fiscal eletrônica aqui mesmo, nota NFE, e também o do DANF. Vou rodar aqui para ver se dá algum erro, algum problema. Aparentemente não, está tudo ok. Ótimo. Agora, se eu for abrir o pacote de exemplo que está no CBR exemplos, aí tem aqui documento fiscal eletrônico, tem nota fiscal eletrônica, tem um exemplo aqui do Lazarus, mas eu não vou abrir ele agora porque eu sei que eu vou precisar de alguns outros componentes que eu não instalei para esse exemplo aqui. Aliás, vamos abrir ele para a gente ver que está faltando isso mesmo. Aqui, ele já pede de cara para mim o CBR SAT, a CBR SAT Extratos com Fortes e o CBR DANF ESCPOS aqui, que eu também vou precisar, que eu não tinha instalado, e também a CBR Nota Fiscal do Consumidor Eletrônico. São vários componentes que estão aqui nesse projeto. Se eu quiser rodar esse projeto, tem que instalar todos eles. São 4 componentes, vamos lá buscar eles lá então. Vou cancelar tudo isso aqui. E vamos instalar lá. Preciso voltar para a pasta pacotes, Lazarus. Primeiro a gente vem no SAT, abre o SAT aqui. Vou colocar install, mas ele é pré-requisito para outros, mas tudo bem, a gente coloca install, não faz o rebuild. Depois vem dentro de extratos, aí instala esse Fortes aqui, é o segundo componente que ele pediu lá. Ok, não para fazer o rebuild agora. O terceiro componente que ele pediu, acredito que seja o nota fiscal eletrônica, a CBR, nota fiscal eletrônica, não foi esse. Já sei, nota fiscal eletrônica do Fortes aqui. E também o ESCPOS. Acredito que sejam só esses. Se falta algum outro, a gente volta e instala eles de novo. Tools, Build Lazarus. Vamos aguardar ele fazer toda a recriação da IDE. Ótimo. Bom, vou abrir aqui novamente o demo do ACBR aqui, de nota fiscal eletrônica. É um projeto bem extenso, cheio de funcionalidades aqui. E vamos mandar ele compilar aqui. Estou tendo um probleminha com o meu debug, eu vou desabilitar ele momentaneamente aqui. Não é necessário isso, mas é porque eu estou tendo um probleminha com o meu debug aqui nessa máquina. Rodar sem debug para ser mais rápido um pouco também.
As versões mais novas do Lazarus, inclusive, tem um executar sem debug aqui. Infelizmente essa versão ainda não tem. Isso é bem útil. Bom, aqui no projeto já está tudo instalado. Você pode ir aprendendo com ele aqui aos poucos. Eu até recomendo que vocês façam isso. Dê uma olhada aqui para aprender bastante. Mas no Linux você vai precisar setar essa biblioteca aqui. Não tem como, essa é a principal. Isso é a principal configuração que você pode fazer. Você precisa de um certificado digital. Eu tenho nessa máquina aqui, eu vou pegar ele aqui só para efeito de teste de um cliente aqui. Eu vou salvar essas configurações antes de mais nada. Depois que você salva essas configurações, você pode obter várias informações, como o número de série, inclusive, que você precisa dele aqui nesse campo. Fica bem fácil fazendo assim, copia, cola e salva novamente. Tem a data de validade dele, vence agora em novembro. E você pode conseguir várias coisas, mas tudo que você vai fazer aqui, um status do serviço que seja, você precisa de estar com algumas configurações feitas aqui. Por exemplo, a versão que a gente está usando é a versão 3.1.0 para testes aqui, por exemplo. E vou estar colocando em homologação. É só para teste, não é produção. Isso é muito importante ser alterado aqui. O meio ambiente aqui, no estado de Goiás. Vou salvar essas configurações. Uma outra configuração importante é de onde está a pasta de esquemas. E nesse projeto aqui, nesse demo, vem um caminho que vai te dar erro. Inclusive eu vou fazer isso aqui para vocês verem. Só essa barra invertida aqui já faz com que você entenda que a gente vai ter erro mesmo. Então se eu pedir um status do serviço aqui, ele vai falar que não encontra nesse caminho aqui a pasta de esquemas que eu preciso para fazer essa solicitação. Então eu vou ter que corrigir isso aqui, mas é muito simples. Ele já pegou aqui mais ou menos o caminho do projeto realmente. Eu só vou precisar vir aqui, colocar uma barra correta e colocar a nota fiscal eletrônica. Acredito que isso já é suficiente. Eu preciso, claro, de salvar essas configurações. Sim. E agora, ele ainda não encontrou. Eu até vou dar uma olhada se realmente é esse o caminho. Componentes, ACBR, exemplos, documentos fiscais eletrônicos, nota fiscal eletrônica, não tenho certeza, Lazarus, aqui não está, então aqui, dentro de ACBR, documentos fiscais eletrônicos, esquemas, e agora sim, nota fiscal eletrônica. É isso mesmo, abrir esse endereço, salvar aqui. Agora, se eu buscar um status do serviço, ele já me traz o status do serviço aqui. Serviço em operação. E a partir daí, todas as outras funções estão funcionando. Isso fica... se eu começar a mostrar cada função do componente aqui, o vídeo vai ficar muito mais extenso do que já ficou. Acredito que isso tenha auxiliado vocês na instalação aí. Agora vocês podem ver que está funcionando sim no Linux. Versão do Ubuntu 16.04, 64 bits. No 32 bits já funcionava há muito tempo, então praticamente não tem nada de diferente para fazer. É basicamente o que a gente fazia mesmo, que eu fiz aqui, pode fazer no 32 bits que vai funcionar. Espero ter ajudado aí, galera. Valeu, um abraço, tudo de bom para vocês.